Oi, eu sou o Will, tenho 18 anos, sou estudante aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. E, bom, para quem está só nos ouvindo, eu tô com uma camiseta branca, meu cabelo é preto e cacheadinho, e a gente está aqui numa sala verde com algumas flores, uns quadros no fundo super legais. Oi, meu nome é Lucas, eu também sou estudante aqui do IFSP, Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. E eu tô usando camiseta cinza, uso óculos e tenho cabelo castanho escuro. E esse é o... Ecos do Abandono. Um programa de podcast dividido em alguns episódios onde a gente vai tratar acerca das pessoas em situação de rua. Bom, no episódio anterior o projeto foi apresentado pela Larissa e pela Ana. Foram tratados também alguns termos pejorativos relacionado às pessoas em situação de rua. Também foi apresentado o projeto, as meninas explicaram em como é que vai funcionar o nosso projeto de TCC, qual rumo a gente está levando aqui para o nosso trabalho. Volta no episódio anterior para você dar uma conferidinha e ficar mais por dentro do que a gente está falando aqui. Mas e aí, Lucas, sobre o que a gente vai falar hoje? Bom, hoje a gente vai falar sobre algumas falácias, usadas para explicar, de maneira rasa, o porquê dessas pessoas estarem em situação de rua. E a gente vai explicar também por que isso não é verdade. Quando a gente fala de pessoas em situação de rua, existe muito preconceito envolvido. Preconceito mesmo, essa ideia das pessoas imaginarem que é uma coisa quando na verdade não é. Por isso, nesses episódios, ao decorrer desses episódios, a gente vai para além do senso comum para a gente compreender de fato o que acontece com essas pessoas, do porquê elas estão lá, o porquê muitas vezes elas não saem de lá e deixar de lado esse preconceito, esse pré-conceito que nós temos acerca das pessoas em situação de rua. Sim. E para iniciar a nossa discussão de hoje, eu já trouxe aqui, polêmica, um babadão aí que rolou no ano de 2020, numa entrevista da, até então, primeira-dama do estado de São Paulo, Bia Dória, junto com a sua colega socialite, Val Marchiori, em que elas comentam aí um pouquinho sobre as pessoas na situação de rua. E elas cometem alguns errinhos aí que a gente vai comentar aqui nesse episódio. Certo. A gente pegou essa entrevista no jornal O Globo, Eu vou até pegar aqui um trecho aqui da entrevista, A Bia Dória, ela afirmou que não é correto dar marmita para pessoas em situação de rua, porque elas têm de sair da rua. A rua hoje é um atrativo e as pessoas gostam de ficar na rua. Ela quer a comida, quer a roupa, quer uma ajuda e não quer ter responsabilidade. E isso está muito errado, porque a gente quer viver num país onde todos têm suas responsabilidades, comentou a Bia Dória, que foi interrompida pela socialite que disse: nós temos nossas contas, todo mundo tem suas responsabilidades. Ela ainda afirmou que ficou passada ao saber pela primeira-dama que as pessoas não querem sair da rua para abrigos porque abrigo tem os horários para entrar, horário para sair, tem suas responsabilidades e as pessoas em situação de rua não querem ter essas responsabilidades aí, segundo a Bia Dória. Mas será que isso é verdade? Será que todas as pessoas em situação de rua não têm responsabilidades? Será que elas estão na rua porque querem? Será que elas não saem da rua porque não querem? Bom, não é isso que aponta uma pesquisa feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Ao contrário do que se pode imaginar, a maioria das pessoas em situação de rua exercem uma função, algum trabalho. Grande parte deles, cerca de 70,9%, exercem uma atividade com remuneração e 56,6% afirma ter alguma profissão, mesmo que fazendo parte da chamada economia informal, na qual não há um trabalho fixo, contratação e oficial de carteira assinada. As atividades mais praticadas por eles são as de catador de materiais recicláveis, de flanelinha, trabalhos na construção civil, inclusive, como pedreiros, entre outras profissões. Bom, então como vocês podem ver, as pessoas em situação de rua têm sim suas responsabilidades, e sua grande maioria, 70%, cerca de 70% das pessoas em situação de rua têm trabalho, possuem trabalho, elas têm as suas responsabilidades. É a primeira falácia que a gente quebra aí desse discurso preconceituoso,
apresentado pela primeira-dama Bia Dória e sua amiga Val Marchiori. Certo. Will, as moças dessa entrevista, elas também comentam que as pessoas em situação de rua estão nas ruas porque elas querem. Isso é verdade? Com certeza não. Uma outra pesquisa também feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social, lá pelos anos de 2007 e 2008, aponta que dentre todos os motivos para as pessoas estarem na rua, querer não é um deles. E que, na verdade, existem outros muitos fatores que levam as pessoas a estarem em situação de rua. E quando a gente resume todas elas a querer, a gente ignora uma série de fatores e outros problemas sociais tão grandes que também precisam ser conversados e discutidos. A gente trouxe aqui para vocês os dados da pesquisa para vocês entenderem um pouquinho melhor. O alcoolismo e o uso de drogas representam cerca de 35%, a perda de emprego 29,8% e conflitos familiares 29% também. Das pessoas entrevistadas, 71,3% citaram ao menos um desses três motivos. E muitos deles ainda correlacionam um problema com o outro, como a perda de emprego relacionada ao uso de drogas e também a conflitos familiares. Então, quando a gente fala que as pessoas estão na rua porque querem, é uma outra grande falácia que precisa ser quebrada, um outro grande preconceito infundado. Porque, como a gente viu na pesquisa, as pessoas estão na rua por motivos muito maiores. O buraco é muito mais embaixo, né? Quando a gente coloca uma população aí de mais de 200 mil pessoas que estão nas ruas do nosso país como uma única história, isso se torna um problema ainda muito maior, porque cada pessoa tem o seu motivo, tem a sua história, tem a sua vida. E a gente colocar que todas as pessoas estão na situação de rua por um único motivo é muita ignorância. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas falácias que desumanizam, descaracterizam essas pessoas em situação de rua. É verdade, e é sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo episódio, sobre desumanização, descaracterização e essa invisibilidade das pessoas em situação de rua. Esse foi o nosso segundo episódio, espero que vocês tenham gostado e espero também que vocês continuem nos assistindo, nos ouvindo. E é isso aí, que a gente possa continuar aprendendo, né, discutindo esse tema que é tão importante, está sempre aí diante dos nossos olhos, mas como a gente vai ver no nosso próximo episódio, acaba sempre sendo invisibilizado. Deixa aí nos comentários a sua opinião, alguma sugestão, algum comentário, alguma dúvida, para que a gente possa estar discutindo aí no nosso próximo episódio. Fechou? É isso, gente. Muito obrigado. Nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau! Tchau! Ecos do abandono.